Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Continuando nosso estudo sobre a vida dos espíritos, na pergunta 314, Kardec questiona o seguinte: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompido pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Muitos espíritos começam grandes trabalhos que tenham finalidades úteis para a humanidade encarnada. E eles, de repente, desencarnam e deixam esses trabalhos parados. Eles lamentam, no mundo espiritual, ter deixado esse trabalho parado, sem acabar. Como é que eles se sentem com isso? Olha que resposta interessante. Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-las. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que o timem. Seu objeto na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Quer dizer, um espírito, quando ele tem como objetivo o crescimento da humanidade e que começa uma obra e a deixa sem acabar por desencarnar, percebe logo que outros vão dar continuidade. Então, o que eles fazem? Acompanham o trabalho, incentivam outros a continuar o trabalho e dão maior amparo para que eles continuem a sua obra, desde que já é uma obra para o bem-estar da humanidade. Quer dizer, o desejo daquele espírito, quando encarnado, de ajudar a humanidade, continua. E ele vai continuar fazendo isso através de outras pessoas que aqui ficaram para continuar o seu trabalho. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que ele tinha quando vivo? Quer dizer, muitas pessoas têm um trabalho de arte, de literatura e outras coisas mais, e têm um amor muito grande, têm um carinho muito grande pelo que faz. E quando eles desencarnam, eles conservam esse amor à arte que deixou, aos trabalhos da arte, da literatura e outros que aqui ficaram? Eles continuam tendo aquele mesmo apego, aquele mesmo amor? De acordo com a sua elevação, aprecia de outros pontos de vista e, não raro, condene o que maior admiração lhe causava. Quer dizer, eles apreciam a sua arte, a sua literatura de um outro ponto de vista. Não condena, não abandona, mas não tem mais aquele apego. Eles passam a ter uma outra visão do que ele fazia. Mas isso está vinculado à sua evolução, ao seu crescimento espiritual. Dependendo do crescimento espiritual, pode ser que ele fique muito apegado, clamoroso por aquilo que deixou. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso da arte, da ciência e de outros campos. Quer dizer, os espíritos têm o interesse pela arte, pela ciência e outros trabalhos que são executados pelo homem. Eles participam de alguma coisa, têm algum interesse em ajudar, fazer alguma coisa em prol. Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar, muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra do estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Quer dizer, se são espíritos já elevados, dependendo do seu grau de elevação, eles vão amparar tudo aquilo que for para o bem da humanidade. Eles vão amparar tudo aquilo que vai fazer a humanidade crescer, que vai amparar, vai proteger, vai promover a elevação espiritual dos seres encarnados. Quanto mais evoluído for o espírito, mais ele vai lutar em prol da nossa evolução.
do nosso crescimento. Se temos um trabalho de ciência e que vai ajudar a humanidade, por que não colaborar com os cientistas? Tem um trabalho da arte que vai ajudar, por que não colaborar? Tem um trabalho na área da educação que vai ajudar, por que não ajudar? Né? Quanto mais evoluído, mais querer bem faz parte da vida dos espíritos. Após a morte, conserva o espírito o amor pela pátria? Olha que interessante. Após a morte, o espírito conserva o amor pela arte? Pela pátria, perdão. Somos patriotas, não somos? Conservamos? O princípio é sempre o mesmo. Para o espírito elevado, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Quer dizer, para os espíritos elevados, né, a pátria é o universo. É o crescimento geral do universo. Para nós, a pátria é onde concentramos o nosso maior número de pessoas, é a nossa terra em que vivemos. Mas o Espírito Superior sempre aqui fala conforme o grau de evolução. Porque dependendo do grau de evolução também não é assim, né? Olha só, já tendo o espírito vivido a vida espírita antes de sua encarnação, como se explica que seu espanto ao regressar ao mundo dos espíritos? Muito interessante essa pergunta. Em outra encarnação, eu fui espírita, já tenho um conhecimento. Nessa encarnação eu sou espírita novamente, continuo sendo espírita, né? E ao desencarnar, eu tenho um certo espanto, um certo susto, né? Por que isso acontece, já que eu já tenho esse conhecimento? Isso só se dá no primeiro momento e é feito de perturbação que se segue ao despertar o espírito. Mais tarde, ele se inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena ser-lhe-ás apagada. Imagina você que o que ele chama de perturbação é o momento que você chega no plano espiritual e encontra tudo diferente do que é a vida aqui agora nesse sentido. Diferente no bom sentido, mudou as coisas, né? Imagina você, faz de conta, você não conhece um local em São Paulo, o centro da cidade, grande movimento. Você nunca foi lá. E você dorme aqui, alguém te pega, te põe num avião, te leva e te põe lá no centro da avenida. Lá no centro daquele movimento dele, você acorda lá. Você entra em pânico. Esse é o momento de perturbação, você se desespera. Você não conhece nada ali ao seu redor. Então é a hora que a espiritualidade amiga se aproxima e vão te orientar, vão te ajudar, vão te aconchegar. Outra situação é você conhece lá, conhece tudo lá, que é a pergunta nossa. Mas acontece o mesmo com você, você dormiu aqui, levaram você para lá, você acordou lá. Naquele momento que você acorda, houve uma mudança de residência, houve uma mudança de cidade, uma mudança de local. Então, naquele momento, você se leva aquele susto, entra em processo de perturbação e, de repente, você começa. Não, peraí, aqui eu conheço. Essa aqui é tal coisa, essa aqui é tal rua, essa rua aqui eu conheço, eu sei o que é ali, eu sei o que é aqui. Quer dizer, você vai tomando conta da situação. Por quê? Porque você já viveu uma vida espírita, você já tem um conhecimento. É uma coisa mais ou menos dessa natureza que acontece com a gente. Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, porque antes nós falamos da nossa ida, a vida dos espíritos, a nossa ida para o mundo espiritual. Né, o desencarne, o chegar no mundo espiritual, como funciona a nossa vida no mundo espiritual. Agora nós vamos falar do retorno à vida física, na volta para o corpo físico, né?
Então agora nós estamos no plano espiritual e temos que voltar para o plano físico. E na pergunta 330, Kardec questiona o seguinte: sabe os espíritos em que época reencarnarão? Estamos no plano espiritual. Sabemos exatamente em que época vamos voltar para o corpo físico? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem que retomar a um corpo, como sabeis que tendes que morrer um dia, mas ignora quando isso se dará. Muito bom a gente sempre lembrar disto. Estamos lá e não sabemos exatamente que hora vamos voltar, que dia vamos voltar. Da mesma forma que estamos aqui, não sabemos exatamente que dia nós vamos voltar para o plano espiritual. Uma certa vez eu conversei com uma senhora desencarnada, que ela falava que gostaria que a família dela ficasse sabendo que não deviam fazer isso ou aquilo, porque nunca se sabe quando Deus chama de volta. E que ela foi surpreendida, ela não esperava desencarnar naquela época. Foi uma surpresa, ela tomou um susto. E ela não queria que isso acontecesse com seus entes queridos que estão aqui, porque a gente nunca sabe quando Deus vai voltar, vai chamar a gente de volta. E ela falou, e eu hoje estou aqui participando, trabalhando, estudando, aprendendo, porque não quero ser pega de surpresa ao retorno. Quer dizer, olha a preocupação dela, ela foi pega de surpresa no desencarne. Ela não esperava desencarnar naquele momento. Agora ela está no plano espiritual, ela não quer ser pega de surpresa, de uma hora para outra, mandada de volta para o corpo físico. Então ela vem se preparando para que, quando isso acontecer, não seja assustador para ela. E isso me marcou muito, que eu nunca esqueço disso, porque realmente a gente nunca sabe a hora que Deus vai chamar a gente de volta e nem sabe a hora que Deus vai mandar a gente para a gente ter uma ideia, conforme a gente tem a ideia que a gente, qualquer dia desse, vai desencarnar. Eu, que já estou aproximando dos 70 anos, sei que daqui a pouquinho estou indo embora. Mas estando no plano espiritual, eu também não sei que dia eu vou voltar, mas sei que em breve voltarei. Então é muito bom a gente não ser pego de surpresa. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é o da vida corporal? Certamente assim é. Quer dizer, reencarnar é uma necessidade nossa, da mesma forma que morrer é uma necessidade nossa. Da mesma forma que desencarnar é uma necessidade, reencarnar também é uma necessidade. E isso enquanto formos espíritos necessitados de reencarnações no corpo físico. Quando nos tornarmos um espírito elevado, mais puro, isso vai desaparecendo, essas necessidades. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Quer dizer, quando estamos no plano espiritual, todo mundo se preocupa com o retorno ao corpo físico. Muitos há que em tal coisa não pensam. Existe espírito que nem pensa nisso, como também tem pessoas que nem pensam em morte, não querem nem ouvir falar, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Quer dizer, essa incerteza, essa insegurança, para muitos é uma punição. Mas precisamos estar sempre atentos, tanto nós como eles no plano espiritual. Nunca se sabe quando tem que vir, quando tem que voltar. E essa incerteza é, muitas das vezes, uma punição. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Nós, no corpo físico, temos esse problema, né? Podemos antecipar ou retardar a nossa morte? Não sei.
pode apressá-lo, atraindo-o para o desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante das provas, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Quer dizer, muitas vezes nós conseguimos antecipar o nosso processo reencarnatório em vista do nosso desejo ardente de querer voltar, querer resolver isso ou aquilo, querer dar complemento a isso ou aquilo, querer fazer isso ou aquilo. O nosso desejo ardente conta muito. Podemos antecipar a nossa reencarnação. Como podemos também retardá-la, fugindo dos compromissos, fugindo da responsabilidade. Mas mais cedo ou mais tarde, são os pegos de surpresa e para o corpo vamos voltar. Se considerar bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente o seu estado? Quer dizer, você está se sentindo muito bem no plano espiritual. Está ótimo, está do jeito que está excelente. Você pode prolongar isso perpetuamente, indefinidamente, esse estado, viver lá. Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Interessante isso aí. Mesmo que você retarde um pouco, mesmo que você quer continuar lá porque está muito bom, é como nós aqui no corpo físico. Às vezes já estamos com uma certa idade, mas estamos numa vida plena, estamos bem, estamos satisfeitos, estamos felizes com a nossa vida. Podemos continuar vivendo assim apenas com o nosso desejo ardente de continuar vivo? Não. Né? Porque todos nós desejamos continuar vivos, mas todos nós desencarnamos. Mas, mesmo você estando na velhice, vivendo uma vida plena, chega um momento que cedo ou tarde você vai ter que desencarnar. Na maioria dos casos, nós desencarnamos antes. Provocamos o nosso desencarne, quer direto, quer indiretamente, né? Poucos chegam no plano espiritual como completista. A maioria chegam ainda bastante antecipado. Tem uma obra de André Luiz, que eu não vou me lembrar o nome agora, em que, acho que é Nosso Lar, tenho bem certeza, em que ele é taxado como suicida e ele reclama, dizendo que ele não era suicida, que ele não se matou. E aí um dos enfermeiros de uma ala que tinha lá, que eu não me lembro o nome do enfermeiro, diz para ele: não se preocupa não, André, porque lá na enfermaria que eu cuido tem 80 internos. E desses 80, 56 são suicidas indiretos. Isso significa 70% dos 80 são considerados suicídio direto. Isso significa, no geral, que 70% de nós chegamos no plano espiritual antes da hora. Não somos suicidas direto. Não nos demos um tiro no ouvido, mas com o decorrer da nossa vida temos comportamentos, principalmente o comportamento alimentar, que vai diminuindo o nosso tempo de vida, vai gastando em excesso a nossa energia e vamos desencarnar antecipadamente. Muito bom a gente ficar sempre atento a isso. Que Jesus abençoe a todos.